Oi, pessoal. Tô entrando aqui ao vivo. Vê se eu entrei. Sai. Oi, minha gente. Estamos com problema de estabilidade hoje. Vamos ver se a Lu entra aqui. Entrou, ok. Marcele tá entrando. Simone tá entrando. Jana tá entrando. A Mari entrou também. O Lucas entrou também. Vamos ver se o pessoal tá entrando. Vamos ver se a Lu entra aqui, que daí eu posso chamá-la para continuar conversando. Oi, Lu, me manda uma solicitação. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos ver. Tararam. Oi, Marcele. Marlon entrou também. E aí, Oi, Simone. Oi, Lu. se eu cair, tu segue o baile, que eu vou ficar te assistindo. Não, o Thierry está entrando, o Diogo está entrando. Acho que agora vai rolar, né? Talvez essa mudança de internet que tu fizeste aí alguma coisa, Não, não, é o aparelho, alguma coisa no aparelho. né? A Linda está entrando também. O pessoal está entrando. Acho que agora vai funcionar, Lu. Tá, Vamos se eu seguir. cair, tu segue o baile. Eu sigo por aqui. Ai, ai. Então, a gente estava falando ali, a gente começou ali falando a gente estava falando ali da questão de de respirar, né? Eu acho que caiu muito bem para o assunto aqui que a gente estava falando. E lá no início, a Yasmin tinha perguntado, né, como enfrentar a câmera realmente, se muitas vezes tu treina, 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 e chega na hora da câmera, não sabe o que fazer. Olha, Yasmin, e para todo o pessoal que tem essa dúvida também, eu acho que a grande questão é, vai ter que respirar, vai organizar, mas ainda assim, se não deu certo, se concentra num cantinho, puxa aquela respiração, fica quietinho, olha para a câmera e assim, tenta não ver a câmera. Tenta imaginar que é outra pessoa, sabe? Tenta imaginar uma outra situação. Imagina que você está conversando com um amigo. Eu vou te dizer que a primeira vez que eu tive que fazer uma live, a primeira vez que eu gravei um vídeo, demorou para eu conseguir e tudo mais. Até que chegou um momento que eu fiz assim, não, peraí, que vai ter que dar certo. E eu fingi que eu estava conversando com um amigo meu. Às vezes não sai com aquele português incrível e tudo mais, mas é que pelo menos tu começa, tu destrava. No momento que tu destrava, a coisa vai, e daí quando você vai indo, vai funcionando. Sim, Faz de conta que tá numa sala de aula. Faz de conta que tá numa sala de aula, o pessoal tá ali e você tem que fazer o seu conhecimento passar para frente. isso aí, isso. Eu vi, eu acho que foi a Ivete Sangalo que falou que ela colocou botou os filhos dela e colocou uns bichinhos, uns ursinhos de pelúcia e ficava olhando para aquilo. Tu sabe que agora, exatamente, teve esse monte de live e tudo mais, em virtude da pandemia e tal, e a Ivete Sangalo fez exatamente isso. Foi uma live que foi uma das primeiras lives que teve de música e tudo mais. Ela pegou todos os bichinhos que tinham dos filhos e tudo mais, botou todos em cima de um sofá e fez o show pros bichinhos e tinha a câmera gravando. Então tinha momentos que ela olhava para a câmera e tinha momentos que ela brincava com os bichinhos ali como se fosse o público. Encontre a Sim, sua maneira, encontre o seu jeito de fazer. O importante é passar esse conteúdo, né? Passar essa isso. informação. Mas assim, ó, com aquele script bem preparadinho, eu vou te dizer que assim, ó, como tudo na vida, né, Lu? É treino. É treinar É, bastante. É tu treinar muito, conversar bastante. Daqui a pouco, alguém que você tem confiança, pede para te assistir. Faz essa apresentação para essa pessoa. E que essa pessoa seja crítica o suficiente para olhar para você e dizer: olha, tá ok, olha, não tá ok, quem sabe melhora isso. Pega a dica do outro. A dica do outro, a gente cresce muito com essa dica. cresce bastante, muito mesmo. Outro ponto que eu acho importante a gente comentá-lo, que antecede a gravação em si, é o se preparar. Ok, você foi lá, montou um script e tudo mais, tá com todos os tópicos ali direitinho. Olha, já estudei, já sei e tudo mais. Ótimo. Daí você vai para frente da câmera. Dá uma olhada para si. Claro. Dá uma olhada para si. Aí muita gente pode chegar para mim e dizer assim, mas isso não tem nada a ver com falar bem.
Realmente não tem nada a ver com falar bem. Mas isso faz uma diferença no teu pacote de venda. Faz uma Sim. diferença na hora que você vai se vender para o público. Você vai se vender. Daqui a pouco, mas eu não vou fazer uma live, eu vou fazer uma apresentação do meu trabalho de TCC, por exemplo. Então quer dizer que tu precisa estudar, porque tu vai apresentar o teu TCC. Beleza. Tá, mas e daí você não vai se cuidar dessa maneira? Então, olha para si mesmo, ajeita a postura, aquela coluna encurvada, imagina na frente da câmera, não dá de jeito nenhum. Então, arruma aquela coluna, deixa aquela coluna ereta, bonitinha. Mulheres, normalmente, evitar aqueles acessórios extravagantes, aqueles brincos e tudo mais. Eu, quando trabalhava diretamente, quando eu fiz palestra uma vez para atendimento ao público, e quando eu falava com as minhas equipes de público, eu dizia, tinha uma época que tinha uma moda que era aquela pena que vinha até aqui, que era um brinco de pena, Sim. que vinha até... Só de um lado, né? Não era dos dois, era só de um lado. Daí imagina você no balcão atendendo, por causa que era atendimento ao público, com aquela pena mexendo aqui, não tem condições. Gravando não dá, porque daí a pessoa começa a olhar para isso. Começa a chamar mais atenção, esse acessório extravagante e tudo mais, sabe? Então assim, você usa óculos como eu. Tem que manter o óculos limpo, por causa que a luz reflete no óculos e fica aqueles dedinhos, assim, que não são nem um pouco agradáveis. Então tem que cuidar desse tipo de coisa também. Sim. Não é? Henry, uma pessoa colocou aqui vencer o medo do julgamento. Eu quero compartilhar. Eu também tinha muito medo do julgamento, porque eu sou uma pessoa que tem um perfil que necessita da aprovação dos outros. Eu estou trabalhando muito isso, né? Sim. E tem um livro que logo quando eu comecei a gravar, eu comprei, O Ego é o Seu Maior Inimigo. E aquele livro, o entendimento daquele livro me ajudou. Me ajudou no sentido assim, de eu precisar dessa necessidade de aprovação dos outros, de ter medo do julgamento. Isso me ajudou e pode ajudar algumas pessoas, eu acredito. Então, assim, a gente fica com medo de ser julgado. Meu primeiro lançamento que eu fiz, eu tive um monte de haters que vieram, o que essa guria aí pensando, o que tá falando? Concordância verbal não existe na tua comunicação, porque eu errei minha concordância verbal. Então, assim, faz parte do processo se expor, né? Sabe que hoje existe, infelizmente, uma cultura muito grande do hater, não é? Infelizmente, a gente percebe na internet de uma forma geral. Daí você imagina, pessoas como Gisele Bündchen, por exemplo, Ivete Sangalo, que a gente acabou de comentar. Vira e mexe essas pessoas. Se eles têm haters, nós que estamos iniciando, começando, e no início a gente tem muito disso, a gente ouve muito comentário. E muitas vezes, qualquer coisa que o outro fala, nos toca de uma maneira diferente, não é? Às vezes, por mais que várias pessoas super te elogiem, se uma pessoa faz uma crítica, você parece que se apega àquela crítica e todo mundo desaba, não dá mais para fazer e tudo mais. Como tu mesmo disseste, começaram a falar de concordância verbal e tudo mais. Não é assim que a gente conversa com as pessoas, né? A gente fala todo... Não é exatamente isso. Acho que a gente tem o julgamento, a gente tem que cuidar. A gente não pode aceitar esse medo, isso é uma coisa da nossa sociedade, a gente tem que lutar para que isso acabe, a gente tem que acabar com essa coisa do hater. Eu sempre me pergunto assim, o que leva uma pessoa a entrar na internet para falar mal de alguém? Sabe? Para quê? Para que isso? Mas tentar ver o que são críticas que você pode crescer com essas críticas, e daí eu acho super válido você olhar para essa crítica e ver aonde ali você pode melhorar, e aquela crítica que não tem fundamento, deixa de lado, não deixa ela bater em você. Sabe? Olha o tanto de coisas boas que teve. Claro que parece muito fácil falar, não é? Mas assim, eu acho que esse livro que tu indicaste, fala o nome de novo, Lu. O ego é seu maior inimigo. O ego é seu maior inimigo. Muito assim, o que é o meu ego que está sendo ferido? Aí quando eu entendi, por parte desse livro, o entendimento que é o meu ego, que não é eu ali, e que esse julgamento é da pessoa, e quando eu entendi que tem pessoas, haters, que se comportam assim, eles estão ali para criticar na internet, eu pensei, gente, isso não é meu, então, é deles, e aí tá tudo bem. Exato, porque normalmente quando a pessoa faz a crítica, tá dentro dela. É algo que incomoda a ela. E é uma forma dela externalizar para o outro. Sabe? Então daqui a pouco você vai fazer uma aula, você vai fazer uma live, você vai gravar uma reportagem, enfim, tem várias coisas que envolvem a gravação em si. Não se deixa bater pelo outro. Faça o seu melhor. Acredite principalmente em si. Se você acreditar em si, a chance de sucesso, ela é 100%. Porque é isso que move a gente.
É isso que faz a gente querer ir para frente. Se apegue às coisas boas. Não se apegue àquilo que não te faz bem, né? A gente está aqui falando de como se enfrentar as câmeras, e essa é uma ótima maneira da gente falar do enfrentar as câmeras, não é? De não se deixar bater pelo outro, não deixar que aquela câmera julgue todo o profissional que tu é. Todo o profissional que tu estudou para ser. Não vai ser aquela câmera que vai te definir. Pelo contrário, é justamente os retornos positivos, as coisas boas, e encontrar naquelas negativas o que te faz melhor, principalmente. Isso aí. E colocar foco no objetivo principal. O objetivo principal que é o meu trabalho. Não sou perfeita, não sou atriz, não me comunico da maneira mais perfeita, nem tenho mais objetivo de ser perfeita. Agora eu já entendi. Porque assim, os primeiros vídeos tinham muitas edições, eu ficava editando, eu queria o vídeo perfeito. Eu disse, agora não, é mostrar de fato como é a Lu e pronto, e tá tudo certo. E mostrar a realidade, não é? Não é um problema você estar numa live e de repente errar. Não é um problema você estar numa aula. Quantas vezes a gente que está em sala de aula não tem que olhar para o telão e dizer, então isso aqui, e começa a conversar. Tem que sair naturalmente. Uma das coisas, eu não digo nenhuma das primeiras, mas uma das mais importantes que a gente comenta é que assim, você tem que treinar bastante, estudar muito o conteúdo, mas na hora de gravar, seja você mesmo. Seja espontâneo, seja natural. Mas eu quero ser tal pessoa. Não queira ser tal pessoa, seja você mesmo. Seja você mesmo. Se inspire naquela pessoa. Aquela pessoa pode te dar informações de... eu gostaria de seguir aquele exemplo. Ótimo, mas não queira ser igual a ela. Seja você mesmo. Seja você mesmo se baseando nas ideias, naquela maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de se portar. Isso vai te moldando também. Não é? Então, eu acredito muito. E daí quando a gente estava falando ali dessa questão, né, do olhar para si e estar em frente à câmera, a gente comentou essa questão do brinco, tem a questão da maquiagem, para que uma maquiagem não pode ser uma maquiagem muito carregada, não é? Cabelo, deixa o cabelo ali organizadinho, bonitinho, né, e tudo mais. Que mais a coluna, a gente falou, a linguagem que você vai utilizar, é muito importante adequar a linguagem para o público que você vai conversar. Daqui a pouco você começa a falar de uma linguagem muito rebuscada e o teu público não está entendendo. Sim. Não é? Então, é importante que a linguagem esteja adequada. Roupa é uma coisa que muitas vezes as pessoas não param para pensar na roupa que você vai utilizar ali. Já pensou você está fazendo uma aula, uma live com uma roupa toda estampada? Ou cheia de frases, bichinhos? Quem está te assistindo vai querer ler as frases, vai querer olhar os bichinhos e não vai prestar atenção em ti. Não é? Rouba atenção. Rouba total atenção. E isso não quer dizer que tu tem que usar uma roupa de marca. A roupa do momento. Não, uma roupa que fique bem em ti, que você se sinta confortável e que converse com o seu público. Não é? Principalmente isso. A gente comentou antes, acho que é uma coisa que é bem importante a gente comentar, a gente falou antes sobre postura. Tem uma questão que é a postura ética, que muitas vezes não se fala em postura ética, não é? Que é justamente esse cuidado das informações que você vai passar. Não é? Se você está fazendo uma live, tem certos assuntos que não são legais de se comentar. Aqueles de base, né? Religião, política, futebol a gente não comenta, porque é polêmica. Numa live como essa aqui, se a gente começa a falar sobre política, que é o assunto do momento, vai chover comentários, vai dar confusão. Não, você tem que respeitar a sua audiência. Não é? Em primeiro lugar, respeita a audiência. Você está fazendo, por exemplo, um vídeo sobre um determinado produto. Não vai falar do concorrente. Não é correto você falar do concorrente. Não é? Porque da mesma maneira que você não quer que o seu produto seja menosprezado, você não precisa menosprezar o do outro. Você tem que elencar os benefícios do seu produto. É isso que faz a diferença. Não é? Então... eu trago muito assim também para trazerem na narrativa de conteúdo, né, na produção de conteúdo, cases que aconteceu com você, com o seu cliente, mas daí ter um cuidado, isso é importante, para não citar nomes, não expor a pessoa. Se vai citar, pedir autorização dela primeiro, né? Sabe que muitas vezes eu dava treinamento sobre atendimento ao cliente, né? Como eu estava te comentando anteriormente. E é claro, mais do que dar o treinamento, eu já fui cliente em N lojas diferentes. Todos somos clientes, não é? E a gente vivencia situações. E eu já utilizei várias dessas situações como cases de sucesso e como cases de não tão sucesso na hora lá de falar sobre atendimento ao cliente. Mas em nenhum momento a gente cita
qual é o local que a gente estava passando por aquilo. Porque não é isso que é o importante. Porque o que é importante é a atitude em si para que a gente melhore essa atitude ou enalteça essa atitude. Mas não a pessoa em si. Muitas vezes não é... você está na sua empresa. Daí você vai fazer uma aula sobre... Vai dar uma palestra sobre determinado assunto, sobre auditoria interna. E daí você comenta sobre um caso que aconteceu no marketing com a Joana. Nossa, não precisa disso. Você pode comentar o caso. Não importa onde. É essa ética que é importante a gente ter esse cuidado. Não é? Bem importante. Henri, e o que a gente pode preparar nas questões técnicas, assim, de cenário, de luz? O que tu nos sugere? Ótimo, Lu. Ótimo a gente falar sobre isso. Quantas vezes as pessoas já não se depararam com situações que você está fazendo uma live e o que está aparecendo é o nariz ou a boca da pessoa e todo o teto. Não é? Porque o celular está assim, porque não... A gente tem que cuidar isso. Qual é a melhor maneira que a gente tem para cuidar isso? É fazer o próprio teste aqui. Eu vou te dizer que assim, antes de começar essa live, eu coloquei aqui o celular, eu liguei na câmera como se eu estivesse gravando um vídeo virado para mim e fui vendo como que eu me portava na frente dela. Porque o enquadramento é muito importante. Na televisão a gente fala muito de enquadramento, né? O cenário, o enquadramento, televisão e câmera e tudo mais. Porque o que acontece? Lá na sala de aula, na apresentação, o teu cenário é a sala, então é toda uma sala. Uma apresentação é um palco, tem todo um palco. Aqui na câmera é isso aqui. Sim. E você é o foco principal, você está ali na frente. Então tem que cuidar desse cenário, tem que cuidar como que ele está colocado. Normalmente, se você vai utilizar algum recurso visual, alguma coisa, se você vai utilizar um flip chart, como tu comentaste, ou se tu tem a possibilidade de colocar frases entrando aqui na tela, tenta colocar de uma maneira que tu te grave e que fique não centralizado, para que entre aqui do lado, ó, e você tenha a área de respiro, que a gente chama aqui. Mas numa live, num vídeo, tenta se colocar de uma maneira assim, ó, de frente, que você fique enquadrado nessa live e tudo mais. Tem gente que tem uma coisa assim, que se prefere do lado esquerdo, que se prefere do lado direito, tem aquelas coisas. A melhor maneira da gente saber como a gente se prefere é fazer selfie. Façam muitas selfies. Eu adoro fazer selfie. Selfie a gente encontra o nosso melhor ângulo. Faz selfie, grava vídeo, e aí você vai se encontrando. É a melhor forma. Sim. Melhor forma. Aqui, entrou um textinho aqui. Importante o cuidado com a linguagem muito informal e gírias. Exatamente, exatamente. Não é? Essa questão de estar na frente da live, você fala de uma... Você começa a falar vícios de linguagem do tipo, né, então, a gente tem que cuidar esses vícios de linguagem, da mesma maneira que algumas gírias que acabam sendo muito locais, né? Que ficam muito... Se a gente vai falar só entre gaúchos, vai sair muito bar, muito tchê. Tri legal, guria. Mas não, a gente tem que cuidar. Faz bastante? Fico me policiando, eu sou muito. E aí, como o meu público né, para todos os estados, eu fico me policiando. Até tem uma pessoa que tá integrante na equipe e ela é da Bahia. E eu, guria, Bahia, eu disse, ai, desculpa, tu não deve gostar. Ela disse, não, Lu, eu adoro. Eu, porque eu sei que, né, tem alguns locais assim que não gostam. E até amigas minhas já a gente não sabe, né? Tu tá muito bairrista na tua linguagem, tu tem que tentar te controlar. Fala e o mais gaúcho você. Tem muito disso, né? O gaúcho tem muito de usar a sua linguagem muito forte. A gente, quando está assistindo televisão, a gente está acostumado com, querendo ou não, o sotaque Rio-São Paulo. Não é? Então, quando alguém fala assim, isso é gaúcho, a gente nota rapidamente, porque o nosso sotaque é muito carregado. Ó, capaz, guria, exatamente isso. Não é? Mas aí, falando de questões técnicas, Lu, a gente falou de enquadramento do cenário, que é importante a gente cuidar. Qual é o cenário que você está fazendo? É bom escolher um cenário neutro. Você não sabe como fazer, que espaço da minha casa eu utilizo, como aqui, eu estou fazendo na minha casa. Que espaço da minha casa eu utilizo? Tá na dúvida? Fica na frente de uma parede e tudo mais, né? Uma parede branquinha, assim, e tal, ou a cor, enfim, só cuidar para não ser uma cor muito berrante, às vezes pode gritar, né, com a sua apresentação. Mas, assim, um cenário neutro. Acho que é bem importante a gente tentar gravar num cenário neutro, não é? Outra coisa que é bem importante a gente cuidar e tal é luz, iluminação.
não é? É a minha Muitas... maior dificuldade é essa, a iluminação. Eu tenho um abajurzinho aí no fundo, eu tô adorando. Assim, eu tô Viu olhando só? Tem aqui algum abajur e tudo mais. Eu ia dizer exatamente sobre o abajur. Se você tem a possibilidade de gravar durante o dia, ai, fica perto de uma janela, fica perto de uma porta. A luz natural, ela é linda. O sol produz uma luz maravilhosa. Desculpa. Ele produz uma iluminação maravilhosa. Então, utiliza dessa luz. Não tenho como gravar de dia. Tenho que gravar à noite. Bom, então, procura um abajur. Vê uma luzinha daquelas de cabeceira, aquelas luminárias, assim. Coloca de uma maneira que você possa ter uma luz que te ilumine. A gente tende, muitas vezes, a utilizar só a luz de cima. E a luz de cima acaba com a gente, por causa que ela faz toda a sombra aqui para baixo. Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, tá, eu vou ligar essa luz aqui. Não, gente, se você... Claro que, se você trabalha muito com isso, e esse é o teu normal de trabalho, e você vai utilizar bastante, acho que vale a pena um investimento naqueles ring lights, não é? E tal. Os tripés, normalmente, são legais, porque eles deixam o celular estável e tal, né? Com estabilidade, enfim, direitinho. Se é uma coisa mais informal e tal, você pode usar realmente essa luz, né, que você tem em casa e tudo mais. Só tem que cuidar para que ela não ilumine só uma parte sua e daí você não fica aparecendo. Sim. Luz de cima tem muito disso. É bem importante a gente cuidar com luz de cima, porque a gente tende a fazer sombra para a parte de baixo e não iluminar, né, que a gente está conversando. Da mesma forma que a gente fala de iluminação, a gente fala de som. Muitas vezes as pessoas não se atentam ao som, ao áudio. Não é, ah, eu vou sair aqui falando e tudo mais. Não, gente, é bom cuidar. Assim, a primeira coisa, eu moro numa rua, numa avenida super movimentada. Muito movimentada. Tem N vídeos que eu acabo fazendo e tudo mais, que eu tenho que parar, esperar passar a moto, esperar passar o caminhão para continuar gravando. Então, se você trabalha, se você mora, você vai fazer um vídeo num lugar que é muito movimentado e você não tem isolamento de som, né? Que é o meu caso, eu não tenho isolamento de som aqui. Tem que primeiro parar, esperar passar aquele... Ou lidar com o barulho que acontecer, ou se não gravar à noite, né? Pelo menos aqui, Tem o meu muita gente caso, gravando de madrugada. que é um momento que, a princípio, a priori, não tem muito barulho, é mais vazio e tudo mais, não vai ter muita interferência externa, não é? Ah, acontece uma que outra, mas você consegue... Só tem que ter cuidado da iluminação. Vai fazer de noite, coloca uma luz ali que te ilumine e tudo mais. Outra coisa bem importante é o microfone. Não precisa usar aquele super microfone profissional, comprar um grande microfone, tem que ter aquele microfone. Não, esse microfone do celular mesmo, ele é Ótimo. super bom, ele é ótimo, dá uma qualidade incrível. Daqui a pouco você não quer ficar com o fone assim, coloca ele perto da mesa, ali conectado, você vai falar, vai dar da mesma forma, não é? E vai gravar da mesma forma. Então, o microfone, esse de celular, ele é super válido. Ele é bom, eu uso bastante o meu também. É. E ele fica outro som. Para YouTube, tem que Ai, ter microfone, é outro som, senão o som fica muito baixo. porque se você não usa esse microfone, mesmo que eu diga esse aqui de celular, você acaba captando o som de todo o teu redor. Dependendo da sala que você tá, dependendo do ambiente, como é o nosso caso aqui, pode dar eco. E daí a tua voz fica longe, tu fica com um eco, então não é interessante. Não é? Então o microfone ele acaba captando melhor aqui e tudo Eu mais. pensei em colocar um tapete aqui no meu home office. É bom colocar um tapete? Excelente, porque ele abafa o som. Sabe que aqui em casa é tabuão, boa parte da casa, não é? Ou seja, quando caminha, bum, bum, bum. Nós temos muito tapete por conta disso, né? Para evitar. A hora que eu tô gravando, sempre tem um tapete aqui embaixo de mim, porque se eu porventura me movimento, alguma coisa, me mexo a cadeira, não dá barulho nenhum. Por quê? Porque o tapete tá abafando esse som. Então, é excelente a ideia do tapete. Excelente. Excelente a ideia do tapete. Eu vou dar jeito de arrumar um Eu tapete. acho que você não tem um tapete, bote um tapetinho aí embaixo que vai ver como vai ajudar, por causa que ele dá uma sensação até de conforto, vamos dizer assim, sabe? Sim. Ele dá um acalento, assim, bem interessante, assim. Mas eu... Isso, deixa mais aconchegante. E ainda, assim, e até sobre questão técnica, que eu acho que é uma coisa que é bem importante, a gente falou antes do cenário, é foco. Eu comentei antes do fato do cenário ser você e você estar em foco, é cuidar do seu foco.
Muitas vezes você está gravando e porventura, e usa a mão, passa na frente e tudo mais, a câmera pode ficar com o foco na tua mão, não é? Então cuida pro foco estar sempre em você. No celular, normalmente, você segurando a tela do celular, ele fica com o foco exatamente em ti. Muitas vezes a pessoa não sabe dessa técnica. Quando você clica assim na tela, você fica com o foco. Se você segurar na tela, o foco fica só em você. Por mais que você se mexa para lá e para cá, ele vai acompanhando o teu rosto, não é? Então, se você segurar na tela, o foco vai ficar em ti. Show. Né? E quem usa a câmera, daí nas configurações da câmera, normalmente tem ali e tal, para te poder deixar o foco bem centralizado em você. Então, isso já faz a diferença. E é bom dar uma olhada ali nas configurações da câmera, como é que tá saindo esse vídeo, porque às vezes o vídeo sai muito, assim, pesado mesmo, e depois você não consegue mexer com aquele vídeo. Aconteceu comigo isso no início. De ficar estranho, assim, na hora de assistir? Não, de ficar muito pesado. Meu celular Tá. tá numa resolução muito alta e depois eu não conseguia mexer com aquele vídeo. Eu não conseguia subir no Drive, eu não conseguia fazer nada com ele. Tu sabe que muitas vezes, quando a gente tem a possibilidade de mexer, claro que se você vai fazer uma super edição, com uma super aula, é bom tu gravar na alta qualidade, porque você não sabe onde é que a pessoa vai assistir, não é? Então, você pode ver numa televisão, então é melhor ter uma qualidade melhor no computador. Agora, se você vai fazer, aqui pro vídeo, pro Instagram, pro YouTube e tudo mais, você pode baixar um pouco a qualidade. Eu sempre aconselho pelo menos 720. Ali tem as classificações 720, 1080, 1940, pelo menos 720, por causa que o celular hoje em dia é o mínimo que ele requisita, porque senão fica muito quadriculado depois. Isso é bem técnico, na verdade, né? Mas eu acho que é uma boa qualidade. Se o seu celular tem memória e tudo mais, e dá para gravar em alta qualidade, grava, porque depois até é melhor para te cortar, fazer e mexer. Claro que ele fica mais pesado, como a Lu comentou, né? Mas uma boa técnica ali dá para mexer. Se o celular tem a capacidade, utilize-a. Uma palestrante foi gravar uma videoaula para nós, para o nosso projeto, e aí ela não conseguiu mexer com aquele vídeo, não subia. Sério? Não subia de jeito nenhum. Eu sei que ela botou na resolução maior, assim. E aí, então a gente teve que Fica fazer esse muito ajuste. pesado. Tem resoluções assim que você grava, sei lá, 5 minutos de vídeo e ele fica com 3 GB, assim, de tão pesado que fica. E daí realmente é difícil de conseguir, né, trabalhar com o vídeo e tudo mais. Daí é bem complicado, realmente. Bem complicado. Isso aí. E relembrei também de uma outra coisa, que quando eu comecei a gravar os vídeos, a maior dificuldade é na articulação, de eu articular as palavras. Aí eu comecei a assistir tudo que foi conteúdo gratuito, e uma coisa que me ajudou é mascar um chiclete meia hora antes, 20 minutos antes, eu comer um chicletinho, porque daí eu vou exercitando o meu maxilar e vai fluindo depois. O que tu nos diz sobre isso? Não, eu até estava procurando aqui, eu queria um lápis aqui, deixa eu pegar um lápis aqui. Por que o lápis? Tem 2 técnicas que a gente gosta de falar quando é essa questão de dicção. Uma delas é exatamente esse, mascar o chiclete, por quê? Porque isso faz com que, né, antes tu fica com isso aqui muito solto, não é? Com o maxilar solto. Porque você daí, quando começar a aula, você tá com isso aqui bem tranquilo, bem, né, bem relaxado, como a gente fala. E uma outra técnica que você pode fazer, mas isso é na parte do treinamento, lá quando você está se preparando para a live, é pegar esse lapisinho, colocar na boca e tentar falar todas as palavras. Porque quando você começa a tentar falar todas as palavras, tu tem que te forçar a tua língua a mexer e o teu maxilar a trabalhar. E isso faz com que a tua dicção saia melhor. E eu acabei de pagar um mico aqui na frente, né, dessa live. Imagina! Mas eu acho super importante. Eu falo para os meus alunos, quando eu falo, eu vou fazer um negócio para vocês. Daí boto o lápis, caem na gargalhada, mas eu digo, é a melhor coisa, gente. Porque vocês vão ver como solta o maxilar e a língua de vocês. É tranquilo. É bem tranquilo. Porque isso é bem importante, né, Lu? Na hora que a gente já está gravando, porque assim, daí você fez um super roteiro, você cuidou do cenário, você cuidou da sua apresentação, já está ali certinho, 100%, ligou a câmera para gravar. Tá, e aí o que eu faço? Daí a tua dicção tá trancada, o teu tom de voz tá muito alto, porque tom de voz também é uma coisa que a gente tem que cuidar, sabe? Tem que falar sobre isso. Porque às vezes a gente grita e não percebe.
Ou às Eu vezes sou a gente gritona. fala muito baixo e a pessoa também não percebe quando tu fala muito baixo. Então tu tem que encontrar o meio termo, nem muito alto, nem muito baixo. Encontra o meio termo. Faz com que o teu tom de voz faça uma oscilação assim. Aquela coisa que você quer chamar atenção, fala mais alto. Dá uma ênfase, que é o que a gente fala, não é? Tem uma frase normalmente que a gente gosta de dizer assim, por exemplo, uma frase normal. Eu não vi ela roubar. Frase normal. O que acontece com a ênfase? Eu não vi ela roubar. Ou seja, fui eu que não vi. Né? Eu não vi ela roubar. Mas outra pessoa pode ter roubado. Eu não vi ela roubar. Mas eu vi ela pegar alguma coisa. Então, tudo é a maneira que você dá ênfase. Então, quando você dá ênfase para alguma coisa, a pessoa chama mais atenção para aquilo ali. Então, é importante, assim, cuidar o teu tom de voz e a ênfase que tu vai dando para as palavras que tu quer chamar mais atenção do teu público. Não é? Sim. E isso na hora que você está ali fazendo uma live e tudo mais, faz com que o pessoal preste mais atenção, cuida, não é? Outra coisa que é bem importante, assim, começou a gravar, você está super bem com a questão da dicção, teu tom de voz tá ok, você modulou bem a sua voz, não tá gritando, não tá nada, mas tá olhando para a tela, não tá olhando para a câmera. Você tá gravando ali e o teu olhar tá na tela, porque você quer te ver. Mas não, você tem que entender que você tem que olhar para a câmera, para a lente e não para a tela. As chamadas de vídeo, a gente fica olhando pra gente, em vez de olhar pra pessoa, né? Total, total. Quantas vezes a gente tira print da tela, porque quer gravar, quer guardar aquele momento, né? Daí tu tira aquele print, daí tu vai olhar o print, meu Deus, para onde é que eu tô olhando? Eu saio de todas as formas diferentes. Então é bem importante, até assim, tá fazendo uma live? Olha para a pessoa, não olha para si. Olha para a câmera. Tá gravando uma aula, que é um caso, que é um dos casos que a gente está comentando aqui, tudo mais. Tá gravando a aula, olha para a lente do teu celular. Porque daí, às vezes a gente atualmente utiliza a câmera da frente do celular, né? A câmera frontal, porque a ideia é justamente você poder se ver, se tá ok e tudo mais. Só que nessa de você usar a câmera frontal, a gente corre o risco de ficar se olhando. E nessa de Sim, se olhar, você não olha para a câmera. E é no olhar para a câmera que tu conecta com o outro. Pensa bem, em sala de aula, em apresentações que você faça, no palco, aonde quer que seja, a gente quer olhar para o nosso público. A gente conecta com o nosso público. Então você está lá conversando, você olha para alguém, você olha para outro, você vai justamente conectando com as pessoas. Na live, no vídeo, você não tem o outro. O outro é a sua câmera. Então, olhe para a sua câmera, mas olhe para a lente da sua câmera, nunca para a tela. Porque a tela vai fazer com que... Imagina eu estar aqui conversando contigo e estar olhando para minha tela. Eu tô me vendo, eu acho que eu tô bem, eu tô gostando do meu cenário e tudo mais, mas eu não tô olhando para ti. E daí, imagina para o sim. outro, daí como é que tu fica se sentindo, meu Deus, o Henrique não tá me olhando, né? Por favor, ele tá conversando comigo e tudo mais. Daí, mas não é live, é vídeo. Mais ainda, porque o vídeo você tá entrando na casa da pessoa. Então, quando você tá É. fazendo o vídeo, a pessoa tá te assistindo ali, e daí você não tá olhando para ela, conecte. Você vai utilizar um recurso visual. Às vezes você tem uma tela aqui do lado, uma televisão e tudo mais, e daí você vai apontando para a televisão. É claro que você pode olhar para o lado, olhar para a televisão, mas volta o olhar para a tela. Volta a Uhum. conectar com o teu público. Faz com que o teu público converse contigo. Estabelece uma relação de proximidade. A gente que está aqui, por exemplo, numa live, a gente olha os comentários. Quando dá, a gente lê. Daqui a pouco a gente vai ver se teve alguma pergunta. Que tipo de... Estabelece essa relação com o teu público. É uma live gravada. É uma aula gravada. Ok, faz aquelas perguntas que são meio genéricas, como se você estivesse falando com o teu interlocutor. Algo como, em determinado assunto você diz assim, então, você está entendendo? Gostou do que a gente falou até agora? É maneira de tu te conectar com o outro, mesmo que você não esteja ali ao vivo com ele. Sim. Né? Então, Verdade. são maneiras, né? Maneiras, verdade. Eu vejo assim que até com os meus profissionais de treinamentos, a maioria deles, eles estão com receio de gravar os seus cursos. E eles foram pro ao vivo, porque eles já, né, têm toda aquela performance de falar em público. E chega na hora de gravar, eles estão com dificuldade de gravar, travam, se sentem meio idiotas. Eu também me senti idiota no começo. Não dá. Gravar falando pra câmera. Eu pensava, meu Deus, o que o meu vizinho vai pensar, essa louca na quarentena, não para de Falando falar. sozinha.
Não dá, Lu, não dá pra gente ter esse tipo de medo, não dá pra gente ter esse tipo de vergonha. Eu vejo que a pandemia trouxe muito isso, não é? Eu acho que a grande lição que ficou é que as pessoas, de alguma forma, até elas estão mais conectadas, não é? E o conectadas, quando eu falo conectadas, não é o conectadas estar só no celular. Não, até muitas vezes as pessoas estão mais conectadas. Talvez gente que você não via há muito tempo, você começou a Verdade. encontrar, você começou a marcar encontros com seu amigo. Deixa eu só tirar aqui da tela. Você começou a marcar encontros com seu amigo, você começou a querer falar com outras pessoas. Então a gente não pode se sentir ridículo por isso. Uma, porque qualquer live, qualquer assunto que você esteja gravando um vídeo, é com o intuito de ajudar o outro, não é? E eu acho que essa é até uma das, como a gente comentou lá no início, que é a matéria-prima do Cefint, né? Ensinar a ensinar. Qualquer live que você venha fazer, qualquer vídeo que você venha gravar, qualquer aula que você venha ministrar, ela é com o intuito de ajudar o outro, é com o intuito de passar o conhecimento. Então não se sinta ridículo por isso. E o gravar, ele faz muito sentido, porque tem gente que não pode acompanhar ali na hora. A live Sim, limita muito ao horário. Grave, muito. deixe gravado. Às vezes, você não vai gostar do seu vídeo. E é super normal você não gostar do seu vídeo da primeira vez. Não tem problema. Mas deixa lá, olha para ele e vê o que você pode melhorar nele. E faça uma outra live. Sabe que agora, logo que iniciou a quarentena, um pouco depois, até na metade da quarentena, eu não tinha feito nenhuma live ainda aqui no Insta, no meu Insta pessoal, e eu cheguei e disse, vou fazer uma live. Não tinha nenhum assunto previamente programado, entrei numa live, daí tinha uma amiga ali, chamei essa amiga e nós ficamos conversando. É uma maneira de você perder o medo e tudo É, mais. Faz aí, quem puder e tiver a oportunidade, faz uma live como a gente está fazendo agora, nem que seja para conversar com um amigo. Você vai que vai ser a primeira forma de você já perder um pouco o medo da câmera. verdade. É. Eu fiz esse convite para algumas pessoas também. Eu disse, como eu tenho esse meu perfil privado, que eu gravo tudo em live ao vivo, aí ninguém entra, porque ninguém me segue, eu não deixo ninguém me seguir. Sim. E ali fica toda a memória desses vídeos que não vão pro meu celular. Então não tenho mais o problema do meu celular não comportar, né, a memória não comportar todos os vídeos. E aí depois eu exporto aqueles vídeos e vou editando e vou publicando. E então eu disse, né, para algumas amigas e conhecidos aí, eu disse, vamos fazer no privado, ninguém vai nos assistir. É só pra gente perder o medo. Olha, Lu, é excelente. Essa dica do perfil privado, para você que está nos assistindo, está com medo da câmera, tem que gravar uma live, faz um perfil privado, se grave, só você mesmo, você com você mesmo, né? Eu mesmo, não é? E vai ser excelente. É uma ótima dica, Lu. É uma ótima dica porque é uma maneira de você perder o medo. Ali, É. começa gravando assim, vai, vamos lá, vamos conversar. Ó, estão te chamando para conversar no privado, olha aí, ó. A Maria eu já convidei ela várias vezes, porque a Maria a gente pode gerar conteúdo de bastidores, porque a gente trabalha em conjunto, Ah, né? é? E eu já convidei ela, vamos fazer conteúdo de bastidores, contar o processo dos nossos eventos, das nossas ofertas. E ela, tô com vergonha, ainda não consigo. Ela tá resistente. Vamos ver se depois dessa ela vai. Maria, se liberte disso, se liberte dessas amarras, não fique com isso. Faz assim, ó, a tua live com a Lu é a live com a Lu. Não fica pensando que vai ter gente assistindo, né? E quando vê, olha aí, ó, vai sair uma live excelente com várias informações, como essa aqui que a gente está falando e contando. O pessoal está aqui comentando de dicas que já colocou, que já aplicou. O Lucas aqui foi um que comentou e que já aplicou essa dica de ficar olhando para a câmera. Ali as meninas comentaram anteriormente sobre a questão da linguagem. É isso, a gente vai aprendendo. Vamos lá e vamos fazer acontecer. Isso aí, isso aí. Essa do perfil privado, para mim, me ajudou muito. Foram duas coisas que me ajudou. Foi o perfil privado e foi o uso do teleprompter no início, de fazer o roteiro, de usar um app para roteiro. Só que, claro, fica robotizado. É difícil lidar com o teleprompter, não é o ideal. Depois que eu me libertei dele, É outra vida. é outra Eu ia te dizer exatamente. Quando falou em teleprompter, me deu um clique assim de comentar justamente sobre essa questão. O teleprompter, ele é ótimo, ele tem toda a tua fala ali, é excelente. Só que tem que cuidar para não ficar mecânico. Tem que cuidar, porque se você muitas vezes, quem tem, por exemplo, pega um jornal, né, o pessoal que faz televisão, tudo é teleprompter. E só que eles já têm prática nisso. Eles treinaram muito, então soa natural. Não é? Às vezes nem tanto, porque a gente vê que eles estão lendo e tudo mais. Então o teleprompter tem que cuidar.
tem que olhar exatamente assim, para te não ficar muito mecânico, porque daí tu perde exatamente aquilo que a gente falou lá no início, que é a tua naturalidade, que é o teu jeito de ser. Então, assim, ó, cuidar o teleprompter, porque daí se você começa a ler, você, né? Hoje eu fui à feira e comprei 5 bananas. É importante você perceber que na feira isso não é legal. Você tem que comprar outras frutas também. Não fica legal, não fica natural. É muito melhor você dizer, então, gente, hoje eu fui à feira, acabei comprando só banana e eu devia ter comprado outras frutas. É outra maneira. Você está dizendo a mesma informação, mas só que não está lendo. E uma outra coisa bem importante sobre o teleprompter, na televisão, o teleprompter é na própria lente. Então, ele fica exatamente aqui onde está a minha mão, tapando vocês. Então, o teleprompter fica ali. Então, você vai estar olhando para a câmera. No caso do teleprompter muitas vezes a gente usa em casa, o teleprompter está ao lado da câmera. E daí, o seu olhar está olhando para lá e olhando para a câmera e lendo. E daí, você não está olhando para a câmera. Então, você acaba perdendo a sua naturalidade e a sua conexão com o interlocutor. Então, é bom o teleprompter? É, mas cuide para não ficar mecânico. Você mesmo disse. Você já se libertou do teleprompter, então agora é outra vida. É outra. E eu tive que ir assim, abrir a câmera. Foi daí quando eu disse, eu vou fazer um perfil privado e vou fazer live só pra mim. E comecei. Daí teve um dia que eu disse, meu Deus, eu consegui falar mais que 6 minutos sem travar. Fluiu a conversa. Eu fui praticando. Essa coisa que tu comentaste aí, por exemplo, do tempo, por exemplo. Às vezes tem gente que olha assim, quer fazer uma live e diz assim, nossa, mas eu não consigo gravar nem 1 minuto. Gente, se você gravar 1 minuto, está excelente para o início. Ah, mas eu não gravo nem 15 segundos. Ok, começa. Começa devagar. Vai treinando. Pensa bem, se você parar para pensar, 1 minuto, você fala demais em 1 minuto. A gente comenta normalmente que quando você vai fazer uma apresentação e vai montar o seu roteiro, é importante ter aquela linha de raciocínio que a gente comentou antes, não é? E que ele tenha um início, um meio e o fim, né? De onde você está saindo para onde que você está chegando. Lá no início, é bem importante você se apresentar. Não precisa de mais que 1 minuto e meio para você se apresentar. 1 minuto e meio é muito tempo. Porque o que acontece? As pessoas estão procurando o seu conteúdo. Elas querem saber de você, essa sua apresentação vai te dar a autoridade necessária para aquilo que você vai desenvolver no seu conteúdo. Mas não perca, não fala muito sobre você, não perde muito tempo ali. Vai continuando, vai desenvolvendo. Então, assim, o iniciozinho rápido para você falar de você, uma grande parte de desenvolvimento que é o seu conteúdo, e na hora do fechamento, sempre faz um recordar e viver, que eu gosto de dizer, né? Que é recapitular tudo que de alguma forma você falou ali durante a sua live, a sua aula, enfim, né? Recorda um pouco, então, hoje a gente comentou sobre roteiro, a gente falou de questões técnicas, faz um recordar e viver, né? Para o pessoal poder, tá, deixa eu anotar alguns pontos que porventura eu não peguei e tudo mais, porque eles fazem com que o aluno feche com aquilo que tu começou lá no início, cria todo um ciclo e tudo mais, e daí cria conexões, deixa o seu contato, nunca esqueça de deixar o seu contato, que é bem importante, porque daí a pessoa pode te procurar e tudo mais. E daí você estabelece uma relação com o interlocutor. Isso. Não é? Bem legal, bem importante. Não a gente tem que ter essas ferramentas, né? Muitas vezes a gente não se atenta aos detalhes, mas é os detalhes que fazem toda a diferença. Deus está nos detalhes, né? As ferramentas, essas estratégias técnicas nos dão mais segurança, porque a gente começa do nada, como é que eu faço? E é importante a gente trazer essas técnicas, inserir. Outra coisa que eu faço também, que é o meu problema, que talvez possa ser o problema de alguém, eu tenho problema com silêncio na hora que eu vou gravar, eu não consigo pausar minha fala, respirar, então eu saio metralhando, sabe? Como às vezes eu faço aqui agora mesmo. E mesmo a gente que está super acostumado, às vezes a gente sai falando, não é? Então a gente... isso é bem importante mesmo, Lu. Fala pausadamente, fala devagar, para que o outro possa te entender e tudo mais. Isso é bem importante, realmente. É bem importante. Sabe? Que às vezes a gente não vai conseguir aplicar todas as dicas. E é bem provável que a gente não consiga aplicar todas elas. Mas a gente pega uma dica, coloca em prática. Pega outra dica, coloca em prática. Eu tô lendo aqui, por exemplo, o pessoal comentar aqui... Aqui, ó, o Marlon comentou, tô pegando todas as dicas porque mês que vem eu tenho um seminário para apresentar trabalho de fim de semestre da faculdade e vai ser por live. Essa é a realidade do momento, né? Em função da pandemia,
A gente cada vez mais está se vendo numa situação em que tudo vai ser por live, muita coisa vai acontecer por live. Então, pega essas dicas lá, Marlon, e o pessoal que tá, não vai conseguir aplicar todas, não tem problema. Pega uma, treina, testa, vai pegando outra, e aos pouquinhos, quando vê, já está aplicando todas elas e está saindo naturalmente. Verdade. Tem que praticar, não É. adianta. Eu comecei assim, gente, eu comecei a me preparar, foi assim, comecei a estudar sobre falar em público, porque eu tinha pavor, eu trabalho promovendo eventos e eu apresentava, dava as boas-vindas no evento com um papelzinho na mão, me tremendo, que dura, e apresentava o palestrante e dizia para eles, bom evento para vocês, e fugia para os bastidores. Fiquei 5 anos assim. E aí, ano passado, eu comecei assim, nossa, quanto que eu tô perdendo por não aparecer? Eu comecei a identificar isso, que eu estava perdendo muito por não aparecer. E perdendo oportunidades do meu negócio, do meu trabalho, de compartilhar agora o meu conhecimento. E então, daí eu fui me desafiar, comecei a estudar. Ainda em fevereiro, eu ainda estava assim, será? Não, acho que eu vou lançar alguém no marketing digital, aí na internet. Acho que não vou colocar eu como protagonista desse negócio. E a Maria, minha irmã, dizia, vai, é tu, vai. Então, assim, em abril, eu postei um primeiro vídeo todo cortado, todo remendado, porque eu não conseguia falar mais do que 1 minuto, morrendo de medo que alguém ia me xingar. E fui praticando, praticando, praticando. E eu lembro que em julho foi o primeiro vídeo que eu consegui falar tranquila, que eu consegui sair do teleprompter e a coisa foi fluindo, né? Então é um processo. Imagina, o primeiro que você colocou foi em abril. Você já estava ensaiando isso desde fevereiro. E o primeiro que você gostou foi em julho. Olha como a prática é um hábito. Foi comentado aqui. Praticar é um hábito. Tem que ir praticando. Praticando é a palavra mágica. Né? Você vai praticando e não vai gostar, mas depois vai acabar gostando. E daí vai criando o hábito. A prática é necessário. Testar e treinar muito. Essa é a necessidade, com certeza. Ninguém sai falando super bem aqui no vídeo. Não, tem que treinar e treinar muito. Tem que treinar. E eu coloquei metas, porque senão a gente se sabota. Então, assim, quando eu comecei isso, eu coloquei metas. Eu vou gravar um vídeo de 40 a 1 hora por semana. Eu coloquei meta, assim. E aí foi audaciosa, olha aí, uma hora por semana. É a meta que eu coloco para os meus alunos, que é gravar um vídeo, na verdade 2 vídeos, né? Porque a gente tem esse negócio de se preparar, de também estar bem para gravar. Então eu digo que de 15 em 15 dias você parar e gravar um vídeo longo com profundidade no assunto. Então ali de 40 minutos, 50 minutos tá ótimo. Então já grava 2. Depois você picoteia aquele vídeo e faz vários vídeos curtos, vídeos iscas. E aí, todo dia tem um videozinho pro seu canal, para suas redes sociais. Isso dá muito o poder da gente criar públicos de interesse, público para os nossos negócios nas redes sociais. Exato. E essa questão de se sabotar, a gente não pode se permitir sabotar, sabe? Porque daí você começa a dizer assim, tá, não, mas então eu não tenho a luz boa. Quando eu comprar um ring light, vai super funcionar. Tá, mas agora eu não tenho o tripé que eu preciso para gravar. Ah, tá, agora eu já tenho tudo, gravei os 40... Não, mas não adianta eu gravar 40 minutos, porque eu não sei editar, eu não sei cortar vídeo. Gente, não se sabota, não se sabota. Tenta, e coloca assim, ó, tenho que fazer, e busca essa vontade dentro de si. Ah, eu tirei amanhã é quinta-feira, amanhã é o dia que eu vou fazer esse vídeo. Certamente você vai levantar e vai dizer, eu acho que hoje eu não vou fazer. Não, você vai fazer. Pega um amigo qualquer e diz assim, ó, cara, assim, amanhã eu preciso gravar um vídeo, tá? Então, assim, ó, me manda mensagem amanhã dizendo assim, aí já gravou o vídeo, não gravou, eu quero ver esse vídeo. Faz as pessoas te auxiliarem nisso. É muito importante, porque às vezes a gente tem essa questão da autossabotagem, como tu falaste, a gente tem disso, mas não pode se permitir, de jeito nenhum. Então a gente fica protelando, a gente fica dando justificativa. Os meus primeiros vídeos eram escuros e as pessoas começavam, Luba, coloca uma luz. E eu pensava assim, gente, eu nem sei se vai dar certo esse meu projeto, se eu vou dar continuidade nisso, porque eu não estava preparada psicologicamente. E aí eu disse, eu não vou comprar luz, vou ficar gastando com isso, se eu não sei se eu vou continuar. E aí foi indo, eu comprei primeiro a luz, foi a primeira coisa que eu comprei. Agora eu pintei a parede, fiz um mosaico na parede, que daí tem o cinza, tem o branco, tem o lilás, eu posso escolher a cor, né? Dependendo do dia, do objetivo. Agora eu preciso comprar um tapete. Um tapete, fica a dica para sua compra próxima aqui na live, então compra um tapete.
Porque às Tem que vezes ser as aos pessoas... poucos. Claro, e daí não é... Você não tem que comprar tudo de uma vez. Vai Não. jogando. Porque fica muitas vezes as pessoas assim do tipo, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tenho tal coisa. Não, vai começando. Vai aos poucos, vai montando, vai criando esse movimento. Vai criando esse movimento muitas vezes interno para ele daí de alguma forma externalizar. É. É sempre uma escolha interna, na É, verdade, né? não A gente precisa adianta. estar confiante e escolher se decidiu, vai lá e faz. Senão a gente fica Com protelando e dando certeza. muitas justificativas, né? E Ai, é isso. E Lu, aí chegamos, todo o nosso roteiro, ficou alguma coisa, deixa eu dar uma colada aqui. eu acho que a gente deu uma falada, a gente passou por tudo, né? Deu uma falada sobre. A gente comentou sobre tudo. Acho que uma coisa que é bem importante, assim, tudo é importante, né, gente? Mas é que agora a gente vai lembrando as coisas. Quando você está ali apresentando na frente da câmera, mostre esse entusiasmo, né? Tem essa vontade de falar sobre o assunto, tem essa paixão pelo assunto, apaixone-se pelo assunto, não é? Quando você estiver estudando alguma coisa, apaixone-se por aquilo, porque o seu entusiasmo passa pela sua voz. Então tenha disposição, energia, fale com vontade. Acho que isso é uma coisa, nem que seja uma dica rápida, mas é importante a gente comentar. É, isso Tem aí. perguntas aqui, eu acho, Lu. Tem, vamos Tem. lá. Eu não sei se aparece para ti, para mim aparece aqui duas perguntas. Vamos lá. Pra mim não tá aparecendo. Ó, teve uma pergunta, não sei se ela entra na tela, não Ah, é? entrou. Ah, viu? Vamos usar os recursos que nós temos. Olha que maravilha. Teleprompter, comentamos antes do teleprompter, não é? A gente Isso. comentou antes sobre o teleprompter, falamos do cuidado que é importante a gente ter de não ficar refém do teleprompter. Você vai utilizar no seu início, é super válido. A própria Lu comentou aqui que ela usava, não é o teleprompter. Não é um erro utilizar, mas a gente só tem que ter cuidado para que a gente não fique refém desse teleprompter. Não é? Que a gente possa, aos poucos, ir se soltando dele, porque é bem importante a gente ensaiar muito. Eu vou te dizer que assim, ó, se você ensaiar, treinar bastante, você talvez nem precise do teleprompter. Então tenta iniciar sem ele, para justamente não ficar mecânico. A própria Lu disse que começou e percebeu que ela estava ficando mecânica ali. Então, eu acho que é o que a gente pode falar aqui sobre teleprompter. Deixa eu ver. Teve perguntas aqui ao longo dos comentários aqui, vamos ver. Não sei se aparece aí. Dicas, o pessoal tá gostando. Riram das nossas dicas. É bom que a gente deixou Quem bem for leve, né? praticar, marca eu e o Henry, ou manda no aviãozinho pra nós, que a gente vai ficar muito feliz. Se as dicas Isso, ótima dica. Ó, a gente tá com um público legal aí. Esse público tem que ficar com essa meta, Lu. Eu acho que o público tem que ficar com essa meta de fazer pelo menos um videozinho e mandar pra gente e marcar a gente. Isso aí, é um desafio. Eu acho que é um desafio aí pro pessoal, ó, que tem que ali fazer. Faz um videozinho curto que seja, não é? Nem que seja para mandar no nosso direct aqui, para mandar pra gente ver como é que tá fazendo. Tá com dúvidas, quer dicas e tudo mais, entra em contato com a gente ajuda e tudo mais. Acho que o importante é se testar, se experimentar, acima de tudo. É. E a gente precisa saber se ajudou vocês, porque a gente está iniciando um projeto em parceria. O Henry já está organizando uma videoaula muito completa, preparando os profissionais para enfrentarem a câmera com tudo, né? Exato. Isso a gente vai estar num programa em conjunto em breve, em dezembro. E então a gente espera aí ter contribuído e que vocês tragam as suas dificuldades para de fato colocarem isso em prática para a gente conseguir trazer dentro desse conteúdo soluções para vocês. Exatamente. Eu acho que é bem isso, Lu. A gente está montando aí um material bem legal sobre enfrentar as câmeras, né? Como se colocar de frente a elas. Esse programa logo vai estar lançando aí em dezembro. Tem novidade aí chegando, essa parceria aí do Cefint com a Lu, com a Expertise. Então logo está chegando novidade aí. A gente está montando um material bem importante, bem legal, que vai ajudar todo mundo aí nesse momento aí. Claro que tá com alguma dúvida? Manda pra gente já poder talvez até enriquecer esse material. Manda aqui pro Cefint, manda pra Lu, não é? A gente vai criando. E se você se sentiu desafiado a fazer esse vídeo, vai e faz o vídeo, marca a gente, coloca nas redes sociais, marca o Cefint, marca a Lu, manda pra gente no privado que a gente dá um jeito e vai se ajudar. Isso que é o importante. Isso aí. E deixa oportunidade também para quem está assistindo meus conteúdos, que eu trago muita sugestão de produção de conteúdo e em vídeos, principalmente para a gente ser atrativo nas redes sociais.
Me manda um direct, Lu, tenho várias dúvidas, que a gente pode gravar uma live, você fazendo as perguntas e eu vou te respondendo, vou te passando as dicas e fico à disposição para ajudar aí, porque as minhas amigas aí, a Maria, não quiseram fazer isso comigo, então se eu puder ajudar dessa forma, contem comigo, é um prazer, porque a dúvida do meu conteúdo, com certeza, é a dúvida de outras pessoas que estão me assistindo, então estou super disposta aí para estar Com, fazendo esse bate-papo. com certeza. Faço minhas as palavras da Lu também. O que precisar, o Cefint está aí para ajudar. O Cefint é esse centro de formação de instrutores de treinamento que busca ensinar a ensinar. Então, se você é um instrutor de treinamento, se você quer se tornar um instrutor, você já é e quer aprimorar, né? Quer ser um instrutor melhor, a sua empresa precisa de um curso para formar instrutores dentro, né, da sua empresa, para ter instrutores mais capacitados, entre em contato com a gente também, entre em contato com o Cefint, a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar, em poder te auxiliar a ensinar melhor as pessoas, não é? E também tá com dúvidas sobre como se portar em frente ao público, assim que Deus quiser, logo nós poderemos ter público novamente. Sempre tive uma dúvida de como fazer determinada aula, sempre tive dúvida de como construir um roteiro, ou falar aqui sobre vídeo e tudo mais, também entra em contato com a gente, ou através aqui do nosso perfil, ou através da Lu, que ela fala com a gente também, porque a gente vai fazer essa troca. Essa parceria aí, ela é longa e é duradoura, principalmente. Isso aí, a gente está pensando em soluções para vocês, para poder Acima de tudo. ajudar. E E eu tá vou precisar com... da sua ajuda bastante também, Henrique, porque agora Vamos... nesse momento, quando eu tiver que ir pro ao vivo, assim com muita gente, eu vou precisar de ti. Não, com certeza. E eu, Lu, justamente com esse marketing todo aí, como construir esse marketing, não é? Como tornar valoroso esse trabalho que é feito. Então aí a gente vai trocar muita ideia aí, com certeza, nesse momento que está chegando aí pela frente, não há dúvida. Que show, que Esse show. encontro foi muito providencial, foi muito bom. Esse encontro tanto de conteúdo quanto dessa live. Eu acho que trouxe muita coisa aí pelos comentários do pessoal. Acho que trouxe muitos insights aí. A gente pôde criar bastante conteúdo e destravar talvez alguns aí. Tô sentindo que aí no meio vai ter muita Tomara. gente que vai querer começar a gravar. Nem que seja com máscara, que o momento exige, não tem problema. Pode ser de máscara, já é o começo. Tomara. Henri, muito, muito obrigada por aceitar o convite. E Eu que vamos agradeço. continuar aí na nossa caminhada. E convido o pessoal para amanhã. A live vai ser com a minha convidada, Ana Paula Vaccaro. E o tema é Manda Ver, como ser mais confiante para gravar vídeos. Então, a gente vai trazer bem essa questão comportamental. Então, o Henri trouxe as técnicas, trouxe também um pouco dessa parte de comportamento, mas amanhã a gente vai pegar pesado na parte de comportamento. Então, no mesmo horário, às 20 horas, e vou dar um jeito de arrumar meu celular para não cair, tá? Não pode caí-lo. Não... E se cair, dá um jeito. Respira Tá. ali, faz a coisa acontecer. Eu também, Lu, te agradeço o convite, agradeço todo o pessoal aí que está assistindo, que está mandando feedback, gostando. O Altieres entrou aí, está comentando, a Simone, a Janaína e tudo mais. Te agradeço, a live vai ficar gravada, pessoal. Não tem problema. Não deu para assistir agora? Assiste na sequência. Certo. Tu salva aí, tá, Henri? A live Salve pra e te nós. mando. Então tá, um beijo Beijo. grande para vocês. Uma boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.